do ministro Alexandre de Moraes, é isso que o ministro Alexandre de Moraes diz. Os estados e municípios têm que ter liberdade de dadas. Isso vai de acordo com o que você falou, Caio. Por isso que eu estou achando que essa divergência aqui ela está um pouco sem sentido. Os estados e municípios têm que ter liberdade de analisar da sua própria situação de casos, de leitos hospitalares, decidir o que é melhor. O estado de São Paulo, neste momento, acertadamente, entende que o melhor que temos a fazer é isso. Se daqui a 2, 3 semanas a gente mudar, espero que a gente mude, é uma determinação do Estado. A gente não pode ficar dependendo, até porque a Constituição prevê que a competência, especificamente na saúde, é concorrente. Esse era o meu argumento. Esse era o meu argumento para fazer o à parte aí a sua fala. A competência, ela é concorrente. Então, como a gente tem que determinar para o sistema ser harmônico, certo? Então, você tem uma norma geral que vem da federação, do ente federativo máximo, da União, certo? E ela pode ser especificada em caso, às vezes pelo município, às vezes pelo Estado, só que de maneira nenhuma ela pode suplantar a Constituição Federal e avançar sobre direitos e garantias fundamentais. Não tem nada contraditório no meu argumento. O que tem de inaceitável são governadores e prefeitos aí com um ditadorzinho enrustido que habita os seus egos quererem atropelar a Constituição Federal e sair impondo esse tipo de sugestão que, ainda bem, o governador já retirou do debate público. Sim. Vamos colocar, então, o nosso terceiro tema. Falamos sobre o socorro aos estados e aos municípios, socorro que foi aprovado na Câmara dos Deputados agora há pouco. Uma outra informação para o debate de vocês é que o ministro Paulo Guedes afirmou à CNN Brasil, afirmou a nossa analista de política, Renata Agostini, que o projeto é uma irresponsabilidade fiscal, já que o governo federal teria que cobrir por 6 meses a queda de arrecadação de 2 impostos, o ICMS e o ISS. Augusto. Eu prefiro voltar a uma fala que eu fiz num outro debate em que a gente discutia medidas econômicas, para dizer o seguinte: o que eu acho realmente uma irresponsabilidade? Uma responsabilidade é você não priorizar, nesse momento, medidas emergenciais. Medidas emergenciais, como disse Marcos Lisboa, presidente do INSPER, deve seguir uma gradação de importância. Agora, o que não pode acontecer, e isso para mim é a maior responsabilidade, é você aparecer agora como um oportunista da pandemia. Então, se aqueles estados e municípios, por exemplo, quebrados, com problemas seríssimos já há muitos anos, tentarem de alguma forma costurar algum tipo de renegociação, costurar algum tipo de acordo, surfando na onda da pandemia para ter algum tipo de benefício. Então, a maior responsabilidade neste momento, haja questão, a briga, e também volto a dizer, briga entre membros do governo nesse momento não é a hora. O ministro Paulo Guedes, presidente do Senado e presidente do Congresso, tem que se compor, porque não é o momento de ter esse tipo de disputa. Mas mais do que isso, volto a dizer, momento nenhum é aquele de se tentar, de forma absolutamente oportunista, angariar algum tipo de benefício nesse momento de pandemia. É isso que não pode acontecer. Caio, por favor. Eu acho impossível você compor com figuras e agentes públicos, né, que justamente, nas suas palavras, doutor, se aproveitam aí de uma situação de pandemia, né, para dar asas, né, ao seu oportunismo político e eu diria até orçamentário, né? Você vê que o Congresso, os governadores, eles estão redefinindo o que é o assistencialismo estatal. Antes, era a redistribuição de riqueza, né, do cidadão para o cidadão. Agora é do cidadão para o próprio governo. Eu lembro aqui, o estadista americano, né, o Abraham Lincoln, ele dizia que um governo das pessoas, pelas pessoas e para as pessoas nunca desapareceria da face da terra. Essa era a visão que ele tinha de uma democracia pujante. Eu fico imaginando, doutor, se o Lincoln conhecesse o Rodrigo Maia, se ele conhecesse o Alcolumbre, se ele tivesse o desprazer de conhecer as lideranças do Centrão, ele certamente repaginaria aí a frase dele e diria alguma coisa como: olha, o Brasil é o governo do governo, pelo governo e para o governo. E não tem futuro nenhum. Porque é óbvio que o único gerador de riqueza é o indivíduo, seja ele como autônomo ou associado como empresa. Ele é o contribuinte. E vamos voltar àquela questão do oportunismo político. Já tratamos disso aqui, é tão fácil, né? É moleza você bancar o governante responsável, rolando a dívida do seu Estado, pegando o dinheiro da União,
certo? Assistindo a economia nacional entrar em frangalhos, enquanto você vê a popularidade do seu eventual adversário político derreter para 2022. Isso é muito feio. Essa bomba fiscal, né, que os parlamentares estão jogando no colo do governo federal é um desserviço à nação. Inclusive, eles estão pegando dinheiro emprestado das futuras gerações do Brasil sem perguntar para elas o que elas acham disso. Então, assim, é uma vergonha, o oportunismo político salta aos olhos e isso vai na contramão do que quer a maioria da população brasileira, que elegeu um governo de viés liberal na economia de forma majoritária nas eleições de 2018. Então, esses atos do Congresso são vergonhosos e vão na contramão, não só da agenda liberal, mas da democracia brasileira. Sim, eu quero saber se o Augusto tem mais algo a completar sobre esse assunto ou se a gente já vai para os argumentos finais. Estou pronto para os argumentos finais. Então, vamos lá. Começamos agora com Augusto, seus argumentos finais. Augusto, por favor. Um grupo de pesquisadores hoje divulgou uma informação que me deixou extremamente preocupado. Pesquisadores esses da PUC do Rio de Janeiro, da USP e da Fiocruz. Através de cálculos matemáticos bastante ponderados, segundo eles, eles afirmaram que o número de infectados no Brasil pode ser 12 vezes maior do que o número oficial. Se a gente não conseguir testar as pessoas para ter um panorama exato do que está acontecendo com o nosso país, a gente não consegue implementar as medidas que a OMS hoje disse que são necessárias para a gente começar a levar uma vida minimamente normal. E eu vou dizer apenas 3 delas, porque elas são bastante extensas. A transmissão do Covid precisa estar minimamente controlada. Como é que a gente vai saber se está controlada se a gente não sabe quantas pessoas estão infectadas? O sistema de saúde deve ser capaz de detectar, testar e isolar as pessoas. Como é que a gente vai fazer isso, mais uma vez, sem testes? E, por último, as comunidades devem estar amplamente educadas, engajadas e empoderadas. Com essa disputa entre Bolsonaro, Mandetta, OMS e negacionistas, como é que a gente consegue informar a população de uma forma digna? Então a gente tem ainda muito chão, a gente precisa correr com o tempo para menos pessoas morrerem em razão dessa pandemia. Augusto passou um pouquinho do tempo. Ué. Eu só deixei porque no debate, porque eu nunca passo do debate, do tempo. O Caio falou um pouco mais, mas por favor, Caio, as suas considerações. Teria que ser, vou ser o mais breve possível. O que o Dr. Augusto chama de negacionistas, né, isso é uma fração ínfima da população. Todo mundo conhece a extensão do problema da Covid-19. Né? Não são negacionistas, doutor, são trabalhadores. São trabalhadores perdendo a sua renda, ficando pauperizados, em algumas situações em que não existe, ou pelo menos a população não enxerga a lógica de uma quarentena radicalizada em municípios que não tem sequer um caso da doença. Já falamos isso. O que a população observa, além do oportunismo político ao qual eu já me referi, também o oportunismo fiscal, né? A farra da contratação sem licitação. A gente começa a ver pipocar na internet denúncias, né, de compras de materiais da saúde e também outros tipos de contratação do serviço público com valores absolutamente superfaturados. A gente começa a ver vários casos de abuso de autoridade por parte de prefeitos, por parte de governadores também. Então, esse é o ponto, né? Então, não são negacionistas, são simplesmente trabalhadores desesperados e ameaçados pela elite política desse país. E só para fechar, de fato, é muito importante a questão do teste que você abordou. Então, eu queria chamar a atenção do espectador da CNN que com os 3 bilhões de reais do fundo eleitoral, que não vai ser revertido para a Covid-19 por determinação exclusiva do presidente Rodrigo Maia, que se recusou a pautar o destaque apresentado pelo deputado Paulo Ganimi, pelo Partido Novo, né, seria possível comprar 40 mil kits de teste e realizar 5 milhões de testes. Então, a gente já sabe aí para onde apontar o problema. É isso. O debate de hoje acabou, o grande debate de hoje acabou. Eu agradeço, Augusto, boa noite, obrigada. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Caio. Muito boa noite, Mona Lisa. Boa noite ao espectador da CNN. Obrigada. É isso. E você já sabe que a CNN